Fala galera, tudo beleza? Professor William aqui para a gente continuar falando dessa temática, que é a educação especial dentro da concepção de educação inclusiva. Bom, no bloco anterior, nós vimos então que educação especial é uma modalidade prevista na legislação, prevista nos nossos normativos, e que educação inclusiva é uma concepção. O público-alvo dessas duas é diferente. O público-alvo da educação especial é o estudante com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Já o público-alvo da educação inclusiva é todo mundo, porque está ligado à diversidade, a qualquer que seja a necessidade ali do nosso estudante. Seja por sua condição física, orientação sexual, gênero, raça, etnia, cor, sem nenhum problema. A ideia então é a gente adequar a todas essas ações aí. Galera, esse assunto, educação especial, é muito cobrado em prova, sobretudo quando a gente vem trabalhá-lo dentro de algumas vertentes, entendendo o que os normativos falam sobre isso. Como nós já vimos, na história dos nossos normativos, a pessoa com deficiência ela nem sempre teve aí o mesmo tratamento que se tem hoje, tido aí por meio da inclusão. Não, durante muito tempo a gente buscava uma outra concepção. A gente buscava aí a perspectiva mais ligada à exclusão, à segregação, mas não é isso que a gente quer buscar não. Hoje a gente quer buscar aí a ideia desse trabalho coletivo e dos ganhos que a gente vai ter por meio dessa socialização. Nós falamos o que a Constituição Federal e o que aquela lei da integração trazia. Mas é preciso a gente entender o que o ECA, dá uma olhada na tela aí, ó, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 do ano de 90, ela traz frente aí a essas ideias. E o que é, professor, que o Estatuto da Criança e do Adolescente ela vem trazer pra gente? Primeira coisa, lá no artigo 11, ela diz que a criança e os adolescentes com deficiência, eles serão atendidos, isso mesmo, serão atendidos sem discriminação ou segregação. Se ele não vai ser discriminado, ele não vai ser segregado, eu não vou separá-lo dos demais. É isso que ele está falando aí, ó. Com as suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Isso significa que esse estudante, ele deve então ser atendido, ou seja, junto com os demais. Não posso então discriminá-lo, não posso separá-lo de forma alguma. Ele deve então ser atendido por meio aí dessa habilitação ou reabilitação. O ECA, ele ainda diz que é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Olha aí, ó, o que a gente já tinha falado, aquele AEE, ou seja, o atendimento educacional especializado, que é onde nasce a educação especial. E também, no que tange aí pra gente aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, então o ECA, ele tá falando da modalidade, que é educação especial, e tá falando da perspectiva, que é da inclusão. Olha aí o tanto de perspectivas que a gente vai ter aí expressadas por meio, então, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem trazer esses nomes, mas trazendo os conceitos, ele fala da modalidade, que é da educação especial, e ele fala da inclusão dentro desse processo. É assim que a gente pensa aí sobre essas considerações. Gente, ele ainda estabelece pra gente que o adolescente que é portador de deficiência, de novo, termo inadequado. É assegurado para ele aí o trabalho protegido. Ops, foi sem querer, beleza? Que eu acabei passando aqui. Esse trabalho protegido. Protegido de quê, professor? Protegido aí de qualquer discriminação, protegido aí sobre a negligência do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai olhar então, ele vai fazer essa distinção pra gente de quem é criança e de quem é adolescente, sem nenhum problema. Mas ele tá dizendo que independente aí dessa ação, ele estabelece aí pra gente essa perspectiva de que deve ser assistido, vai fazer jus a essa modalidade que é a educação especial e que deve ser assistido por meio então da inclusão. Beleza? Professor, mas não só falar do ECA, não só falar da Constituição e não só falar também lá da Lei da Integração. Sem sombra de dúvidas, a lei que mais importa para a sua prova é a LDB. É a legislação que vem falar sobre a educação nacional. Dá uma olhada na tela aí, ó, o que a LDB vem falar para a gente então. A LDB, a Lei 9394/96, ela estabelece que é dever do Estado com a educação escolar pública e que será efetivado mediante a garantia do quê? A garantia do AEE, a garantia do atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência que possuem transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O que, professor? Todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades
preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui, então, eu estou falando sobre a inclusão. Quando ele fala aqui que vai ser na rede regular de ensino, é inclusão. E, gente, essa palavra aqui cai demais em prova, ó. A educação especial, ela é uma modalidade transversal. Por que ela é transversal? Ela é transversal porque ela vai discorrer aí sobre todas essas demais modalidades, beleza? Entende-se por educação especial, então, por essa modalidade, ó, essa modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então não quero mais aquela história de inclusão, não. Quem é que é o público-alvo? De novo, a LDB vai deixar claro pra gente o ECD, o estudante com deficiência, o TGD e o AH ou Super D, que é o altas habilidades ou superdotação. Esse aí vai ser o público-alvo. Gente, isso aqui cai tanto em prova, tanto esse artigo 58. Ele é tão simples, porque ele só fala duas coisas pra gente. Primeiro, que é inclusivo, e segundo, de forma taxativa, quem é ali o seu público-alvo, beleza? O que mais que a gente precisa pensar aí sobre essa ideia? É quando a gente coloca aí mais uma vertente. É quando a gente fala assim, ó, haverá quando necessário, o que, professor? Serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. O atendimento educacional deve ser feito aí em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns. Lembra que no bloco anterior eu contei aquele exemplo da mãe que tem um filho com deficiência e outro não? Pois é, a regra é que ela vai matricular esse filho onde, professor? A regra é que ela matricule esse filho dela na rede regular. Quando necessário, aí ela vai matriculá-lo nessas classes especiais, nessas unidades de ensino especializadas. E aí, gente, é simplesmente quando necessário mesmo. Vai ser a exceção. É assim que a gente vai pensar quando a gente fala dessa modalidade. Olha aí na tela, ó. A oferta dessa modalidade que é a educação especial, ela tem início onde? Ela tem início na educação infantil e ela vai se estender ao longo da vida. Por isso que ela é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Eu tenho aí, por exemplo, a educação especial, eu tenho a educação inclusiva na educação superior? Sim, sem nenhum problema. Eu tenho lá na educação superior. Eu posso ter lá aqueles cursos de graduação em que o estudante com deficiência, ele vai ser assistido também. Gente, é um direito dele ter acesso a todos os níveis de ensino. E se eu não adequar o currículo, não adequar essas especificidades, ele não vai conseguir ser assistido. Por isso, então, é necessário que haja a inclusão em todos os níveis de ensino. Olha o que mais nós temos aí na tela, ó. Os sistemas de ensino assegurarão ao estudante com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. A gente vai grifar o que a gente vai assegurar para eles. Primeira coisa, eu preciso de currículo, eu preciso de método e preciso de técnica e recursos educativos para atender às suas necessidades. Lembra que eu falei? Não é o estudante que vai se adequar ao currículo, não. É o currículo que vai se adequar ao estudante. Gente, exemplo, para o estudante com deficiência, é muito mais relevante que ele aprenda a ter autonomia, que ele aprenda a comer sozinho, a ir no banheiro sozinho, a ele ter independência, do que propriamente ele decorar uma fórmula de Bhaskara, ele decorar a fórmula de química. Não, de jeito nenhum. Por isso o currículo ele vai se adequar às exigências e às peculiaridades daquele estudante. Olha o que mais nós temos aí, olha só. Terminalidade específica. E o que é a terminalidade específica, professor? Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. É isso mesmo, ó, a terminalidade específica. Vamos imaginar aquele estudante que ele está lá cursando o ensino fundamental já tem um tempão. E a gente sabe que por conta da deficiência dele, ele não consegue progredir. Ele não vai conseguir aprender mais que aquilo. Gente, ele vai passar a vida inteira tentando e sendo reprovado? Não. Para esse estudante, a escola ela pode emitir um certificado de terminalidade específica. Esse certificado de terminalidade específica, ele vai ter a mesma validade, a mesma função de quem tem um certificado ali do ensino fundamental, por exemplo. E por que, professor, que vai valer esse certificado de terminalidade específica? Essa terminalidade específica, ela vai assegurar as mesmas condições de quem concluiu o ensino fundamental ali completinho, porque ela reconhece que aquele estudante com deficiência, ele já chegou ao máximo do desenvolvimento que ele poderia no que tange ao ensino fundamental, beleza?
Ah, professor, significa agora que ele vai para o ensino médio? Não, né? Ele não conseguiu alcançar o ensino fundamental. Agora, muitas vezes ele vai buscar a inserção no mercado de trabalho, por exemplo, a partir ali daquela certificação, beleza? E isso é para o estudante com deficiência. E para aquele estudante, dá uma olhada aí, ó, que é superdotado, por exemplo. Para ele eu não vou garantir a terminalidade, mas para ele eu posso garantir a aceleração. Isso mesmo, a aceleração para ele concluir no menor tempo o programa escolar. Aquele estudante que é superdotado, ele consegue aprender sozinho, consegue aprender mais rápido. Então, para ele, a gente tem que pensar numa forma em que ele faça mais rápido, em menos tempo, a educação obrigatória e gratuita ali, a educação básica, para ele concluir e ele já ir buscando ali outras possibilidades para que possam atender também as especificidades dele. Imagina, gente, um estudante superdotado que ele já sabe tudo aquilo ali que o professor vai falar. Ele pode se sentir ele desmotivado, não é verdade? Então a aceleração, ela é tida como uma estratégia pedagógica para que esse aluno ele possa concluir ali em menos tempo. Mas é a exceção também, beleza? Olha o que mais nós temos aí, ó. Para o estudante com deficiência, TGD e altas habilidades, vai ser garantido aí para eles também professores com especialização. Especialização pode ser tanto de nível médio quanto de nível superior, então não estou falando daquela especialização de pós-graduação não, tá? Mas é uma especialização ligada à formação, isso mesmo, uma formação. Para quê, gente? Para que esse professor ele possa atuar no AEE, no atendimento especializado, bem como o professor do ensino regular capacitado para a integração desses estudantes na classe comum. A regra é o seguinte, ó, o professor que atua na sala de recursos, o professor que atua no AEE, no atendimento educacional especializado, tem que ser um professor especializado. Essa especialização pode ser de nível médio ou superior, sem nenhum problema. Agora, aquele professor que atua numa classe inclusiva tem que ser um professor capacitado. Gente, qual que é a diferença? Especializado tem que ter um curso ali na área para que ele lide com estudante com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação. Já na classe comum inclusiva, o professor tem que ser capacitado. Lá no seu curso de licenciatura, você deve ter feito uma disciplina de educação especial, educação inclusiva, na verdade? Isso já te torna capaz de quê? De atuar com estudante na classe inclusiva. É assim que é pensado, então, sobre essa vertente da Lei de Diretriz e Base da Educação. Olha o que mais nós temos aí, ó. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive nas condições adequadas para aqueles que não revelarem capacidade de inserção no mercado competitivo, mediante aí a articulação com os órgãos oficiais, afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior em áreas artísticas, intelectuais ou também psicomotoras. O professor, o que ele está trazendo aqui para a gente? Ele está dizendo que a educação especial ela deve possibilitar o trabalho aí para o estudante com deficiência, inclusive para aqueles que não têm ali capacidade de competir com os demais. Beleza? O poder público, ele deve buscar a inserção da pessoa com deficiência no trabalho. Aí, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai vir falar disso, né? Vai vir falar aí pra gente, quando ele vem falar da colocação competitiva, quando a gente fala da reserva de vagas, por exemplo, no concurso público, quando as empresas privadas, elas contratam lá a pessoa com deficiência, a ideia é a inclusão em todos os ambientes, em todos os espaços, não só na escola. E por fim, dá uma olhada aí, ó, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo ensino regular. Ou seja, sabe aqueles programas suplementares, o MATA, por exemplo, o material didático escolar, alimentação, transporte, assistência à saúde, a pessoa com deficiência deve ter a garantia do mesmo acesso. Podem ser em condições diferenciadas, mas o acesso deve ser o mesmo. Gente, isso a todo momento, né, a gente está falando ali daquele conceito de equidade. E quando eu estava falando do conceito de equidade, é só você lembrar, pode colocar aí na tela, olha só, daquele desenhozinho que a gente tem, que muitas pessoas compartilham aí nas redes sociais. O que é equidade? São dois meninos que estão aí no muro, beleza? Dois meninos que estão aí no muro e eles estão querendo enxergar além, do horizonte. E como é que é, professor, esses estudantes que estão querendo enxergar aí além do horizonte? Eu tenho aqui um estudante e aí tem um banco aqui para ele, ó. Tem um banco para que ele possa enxergar aí além do muro. Esse estudante, ele subiu no banco e ele tá aqui, ó, vendo
o horizonte, ele quer ver o sol, ó. Ele quer ver além do muro. Tem um outro estudante que eu falo assim, ele é menor. Só que eu falo, não, eu tenho que tratar todo mundo igual. Então, se eu dei o banco para ele de 1 metro, para esse aqui também vai ser o banco de 1 metro. Aí, o que acontece com esse estudante aqui? Ele não consegue enxergar, porque ele é menor, ele é uma pessoa com deficiência, por exemplo. Galera, será que eu vou, então... será que eu vou, então, pensar sobre essa perspectiva? Será que eu vou, então, eu vou estar oferecendo aí condições adequadas para esse estudante? Não, de jeito nenhum. Olha só o que aconteceu com esse estudante. Ele não vai enxergar além do horizonte. Isso aqui é a famosa igualdade, quando eu trato todo mundo igual. Mas o que eu quero não é a igualdade. O que eu quero é a equidade. O que é equidade? Eu vou oferecer para ele um banco maior. Ué, professor, e só porque eu tô oferecendo para ele um banco maior, significa então que eu não tô sendo desigual, não? Sim, eu tô sendo desigual, mas eu vou tratar os iguais de forma igual e os desiguais à medida da sua desigualdade, beleza? Sem nenhum problema. É essa vertente aqui. Hoje o que os nossos normativos pregam é esse tratamento desigual para que a gente possa ter a mesma oportunidade. Então você vai lembrar isso aqui, ó. A oportunidade, ela deve ser a mesma, mas as condições, elas devem ser diferentes, beleza? Então, é essa vertente aí quando a gente vai estudar cada uma dessas ações. Bom, vamos pensar aí sobre algumas associações? Vamos lá então para esse artigo 59A, ainda da Lei de Diretriz e Base da Educação. Ela diz que o poder público ele deve instituir um cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, que são matriculados onde, professor? Lá na educação básica e também na educação superior, a fim de fomentar a execução das políticas públicas que são destinadas ao pleno desenvolvimento das potencialidades do alunado. Então, isso aqui é uma competência do poder público, criar aí esse cadastro nacional dos alunos com altas habilidades ou superdotação, para que a gente possa ter o controle disso aí e criar esse cadastro. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido do caput desse artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento e os mecanismos de acesso aos dados de cadastros e também das políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado que tratam nesse caput do artigo deve estar regulamentado. Gente, a identificação precoce é muito importante, né? Às vezes você tem um filho e você não sabe que ele tem altas habilidades ou superdotação. Quando se tem aí essa perspectiva do entendimento para o nosso estudante, quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, mais são as possibilidades para que a gente possa ofertar para esse estudante o quê, professor? As condições apropriadas para que a gente possa ofertar um ensino de qualidade para ele. Se quanto mais cedo eu sei que ele é um estudante com deficiência, mais rápido eu vou conseguir sanar essas dificuldades. Quanto mais cedo eu sei que ele tem altas habilidades e superdotação, eu posso, por exemplo, matriculá-lo no AEE, no Atendimento Educacional Especializado. Eu posso buscar o desenvolvimento dessa habilidade que ele tem. Bom, os órgãos normativos do sistema de ensino, eles devem estabelecer critérios para a caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva de educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro. Galera, existem muitas instituições não governamentais que se dedicam à oferta aí dessa modalidade de educação especial. E essas instituições, elas devem então elas podem receber esse apoio técnico e também financeiro do poder público. E ao receberem esse apoio técnico e financeiro do poder público, isso deve ser disciplinado também em legislação própria, tá bom? O poder público, ele deve adotar como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, na própria rede regular de ensino, independentemente do apoio das instituições. A prioridade, então, é que a gente tenha mais instituições públicas que ofertem, então, essa modalidade. E, sobretudo, nessa concepção pensada aí sobre a inclusão. Galera, como eu disse para vocês, a LDB é a que mais fala disso, né? Nós vimos aí que nós temos a Constituição, a Lei da Integração, o Estatuto da Criança e do Adolescente e aí a Lei de Diretriz e Base da Educação.
Mas você acha que a educação especial hoje, do jeito que ela está no nosso país, a gente já consegue alcançar a todos os alunos? A gente consegue assistir todos os alunos e bem, de uma forma positiva? Não. Então é preciso a gente pensar diferente. Por isso, o Plano Nacional de Educação, ele vai ter uma meta, que é a meta de número 4, que ele vai falar especificamente dessa modalidade. Dá uma olhada na tela aí, olha só, o que o Plano Nacional de Educação, o PNE, fala pra gente. O Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 do ano de 2014, no que tange ao Plano Nacional de Educação, ele vem versar pra gente sobre a meta 4. A meta 4 ela vai ter como assunto a educação especial, viu? Ela vai ter como assunto, então, a educação especial. O que essa meta ela fala? Essa meta, ela vai dizer que a gente deve universalizar. Não pode faltar vaga de jeito nenhum. Para quem, gente? Para toda a população, para o estudante, então, que tem entre 4 e 17 anos. Mas que estudante é esse? É o estudante com deficiência, ó, o estudante TGD e o estudante que tem altas habilidades ou superdotação. Não pode faltar vaga para que ele tenha acesso à educação básica e também ao AEE, o atendimento educacional especializado, que é justamente a característica dessa modalidade, que é a educação especial. Onde, professor? Onde? Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o Plano Nacional de Educação, que ele já traz aqui pra gente o quê? A característica pensada e pautada sobre a inclusão. Onde? Na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, aonde? Nas salas de recursos multifuncionais, nas classes, nas escolas e nos serviços especializados públicos ou conveniados. Galera, pensa o seguinte, o Plano Nacional de Educação ele é um planejamento que olha para frente, ele olha para o futuro da nossa educação. Ele fala então, ele identifica problemas e ele quer trazer para a gente soluções. E essas soluções, elas são expressadas lá por meio das nossas metas e por meio das estratégias. Isso significa que durante muito tempo na nossa história, o estudante com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, ele não era atendido na escola. E nem quem quiçá ir na escola regular. Por isso o Plano Nacional de Educação ele estabelece como meta, é uma lei, é a meta de número 4, que todo o poder público então ele se organize para que a gente possa assistir, para que a gente possa atender a esse estudante com deficiência. Onde, professor? Em qualquer lugar? Não, eu tenho que assistir a estudante com deficiência na escola. Exatamente, eles devem ser atendidos na escola. E o poder público é mais ousado. Ele diz que a gente vai universalizar dos 4 até os 17 anos. É estudante, tem entre 4 e 17 anos, deve estar matriculado, então, ele tem uma deficiência ou não. E não é em qualquer escola, não. Preferencialmente na escola regular, que é o que a gente chama de inclusão. Aqui existe uma distorção, porque a LDB, ela fala que é um direito à educação especial, que ela se inicia aos 0 anos e vai ao longo da vida. Não é isso que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala? Mas aqui o Plano Nacional de Educação ele fecha na educação que é obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Sinal que eu tenho que ter creches inclusivas? Claro. Eu tenho que ter educação superior inclusiva? Sim. E nível de graduação, mestrado, doutorado. Isso significa que a pessoa com deficiência ela deve ser atendida e deve ser assistida em todos os espaços. Vocês foram vendo em todos os espaços. Vocês viram que a gente está falando da evolução dos nossos normativos. O Plano Nacional de Educação ele é de 2014. Mas a gente tem um outro normativo que é ainda mais recente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência do nosso país, ela não tinha ali os seus direitos estabelecidos ali em lei, regulamentados no Estatuto. Mas em 2015, a gente publicou a lei. Que lei, professor? A Lei 13.146, que vem falar desses direitos da pessoa com deficiência. Dá uma olhada na tela aí, olha só, esse estatuto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também é chamado de Lei Brasileira da Inclusão. Olha que legal! A própria lei já fala pra gente, então, qual é a forma de atendimento, qual é a concepção de atendimento, para não deixar dúvida. O mecanismo de atendimento, a forma como a gente vai assistir as pessoas, então, com deficiência no nosso país, serão por meio da inclusão. Destinadas a quê, professor? Destinadas a assegurar e a promover, em condições de igualdade,
o exercício dos direitos e o que, professor? Das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando buscar aí a sua inclusão social e também a cidadania. O que é isso, professor? A inclusão social e a cidadania. Esse estatuto, ele não vai olhar só para a inclusão da pessoa na escola, mas para a inclusão em toda a sua vida em sociedade. Entenda então como a Constituição lá atrás, ela trazia de forma tímida ainda a ideia do AEE, falava portador de deficiência, falando que toda a sociedade deveria se organizar. Aí depois a gente tem a lei da integração, mas não integração que a gente quer mais, é inclusão. Aí depois a gente vai ter aí o ECA, que vem já trazer essas garantias para criança e também para adolescente. Aí a gente tem a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela vem falar da educação. Ela vem falar como isso deve acontecer na escola, dizendo que é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e as outras demais modalidades também. Vem falar sobre essa participação plena, fala sobre a adequação do currículo, sobre a formação dos nossos profissionais, sobre a terminalidade específica, que é para o ensino fundamental, e todas essas adequações. Até que a gente chega no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala assim, não, essas legislações elas estão desatualizadas. Essas legislações elas estão tendo um olhar específico para uma área. Eu preciso condensar e fazer um compromisso social para que a inclusão ela se dê nos mais diversos espaços. Então, esse vai ser o papel da Lei Brasileira da Inclusão. Muitas provas hoje, no nosso país, no que tange a educação, vem cobrando a Lei Brasileira da Inclusão. É um pouco desarrazoável, porque a Lei Brasileira da Inclusão, ela fala de educação, saúde, transporte, lazer, comunicação, habitação, gente, direito civil, fala sobre penalidades. Então você fala assim, cobrar uma lei inteira é um pouco demais, talvez não precisaria cobrar a lei toda. Mas muitos sistemas de ensino já estão fazendo isso, entendendo que os profissionais de educação que ingressam no sistema de ensino devem entender sobre a inclusão e devem entender o normativo maior que a gente tem sobre inclusão. Sem sombra de dúvidas, os artigos que mais vão cair em prova são aqueles ligados à educação. Então, se a sua prova vai cobrar a Lei Brasileira da Inclusão, você pode, então, pensar sobre isso, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência versado e pensado sobre essas características. Ou seja, orientados por meio dessas ações para que a gente possa entendê-los dentro da nossa prática educativa. Beleza? Além disso, é quando a gente vem versar sobre mais uma ideia, além dessa Lei Brasileira da Inclusão. Um outro documento que também cai em prova é a Declaração Mundial da Educação para Todos. É a nossa Declaração de Salamanca. Eita ferro, hein? Professor, o que é a Declaração de Salamanca? A Declaração de Salamanca é quando, então, lá na Espanha, vários países vão se reunir. Para quê, professor? Para falar um pouco sobre a inclusão. Lá a gente vai falar que a inclusão das crianças, dos jovens e dos adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema de ensino é uma questão central que deve ser trabalhada, sobre o qual a Declaração de Salamanca ela vai discorrer. Lá na sua introdução, a Declaração de Salamanca, ela aborda lá os direitos humanos, a Declaração Mundial da Educação para Todos e ela ainda aponta o quê, professor? Os princípios da educação especial numa pedagogia centrada na criança. Em seguida, ela vai apresentar propostas, direções e recomendações para a estruturação da educação especial, trazendo para a gente um novo pensar, numa perspectiva de educação especial, com orientações para as ações em nível nacional e também quando ele traz para a gente aí mais uma perspectiva, que é quando a gente fala aí sobre os níveis regionais e internacionais. Deixa eu descrever aqui para vocês como é que funciona a Declaração de Salamanca. Galera, houve então uma grande convenção na Espanha, em que vários países mandaram representantes, e aí a gente tinha o Brasil ele foi signatário. O que o Brasil fez? Ele assinou, então, esse documento, esse compromisso que extrapola as fronteiras aí nacionais, no que tange a qual ideia, professor? No que tange a essa perspectiva, para que a gente pudesse, então, ofertar uma educação que tivesse esse olhar inclusivo, uma educação que não segregasse mais. Primeira coisa é reconhecer que a educação é um direito de todos, independente da sua condição. E que esse todos é todos mesmo. E que não pode ser uma educação que exclua, que segregue. Não, tem que ser uma educação inclusiva. Então o Brasil ele assinou esse compromisso. E ao assinar esse compromisso, o que é que o Brasil ele pontua pra gente então? Ele pontua a necessidade de transformação de todo um sistema.
Quando a gente volta, então, com esse documento, a gente tem que elaborar políticas internas que estejam alinhadas com esse caminho. Galera, isso aconteceu, por exemplo, também na convenção que trouxe aí, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esses são compromissos globais que vêm trazer pra gente características para o nosso país, tá bom? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, vai falar um pouco sobre o que é integração, exclusão, vai trazer pra gente algumas perspectivas que as provas elas gostam de cobrar, e depois a gente vai fazer questões de prova. Até daqui a pouquinho, tchau, tchau!